que foi essa sua jornada desde o início, né? Como que você começou? Eu sei que o ponto de partida é seu, né? Qual que foi o início ali que você fala assim, Márcio, ó, aqui que eu comecei, aqui que eu dei o meu start. Eu acho que desde criança eu tinha uma coisa comigo de não aceitar situações que estavam prontas. Então eu venho de uma família muito simples, trabalhava na feira com meu pai, e aí eu às vezes falava alguma coisa assim para o meu pai ou para as pessoas que estavam próximas, e eu sempre ouvia assim: ah, mas é assim mesmo, é porque Deus quis assim, porque a gente é pobre assim, porque tem que ser, porque é desse jeito mesmo. E eu acho que lá desde criança eu não aceitava essas respostas. Então Uhum, eu começava a me questionar assim, mas por que então aquele olharzinho um pouquinho mais perto, assim, de olhar um pouco lá mais além, eu ficava assim, mas por que tem pessoas que conseguem? Por que tem pessoas que têm, outras não? Deve ter algum jeito ali, mas eu não sabia o que era, né? E eu lembro que uma vez eu falei assim, trabalhando na feira ali, criança ainda, comecinho da adolescência, eu falei pro meu pai assim, pai, eu quero estudar. E aí meu pai falou assim, não, filho, mas pobre não estuda. E aí ele deu alguns exemplos. Ele falou: olha, na nossa família ninguém estudou, ninguém fez faculdade, a gente não. É assim mesmo, a gente vai ficar trabalhando aqui na feira e tal. Então eu acho que até para me proteger com medo, sei lá, de eu ir para São uhum, Paulo, de eu me perder, sei lá o que passava na cabeça dele, ou até para eu não me frustrar. uhum, E ele falava: é assim mesmo, do jeito que tá. E aí eu não aceitei isso. Eu acho que a gente não pode aceitar, trazendo isso para agora, eu acho que a gente não pode aceitar os nãos já prontos por conta de um padrão mental de alguém que está próximo. uhum. Então, sei lá, o teu pai, tua mãe, as pessoas que cuidam de você, que te educam, e aí você simplesmente falar assim, não vai para frente porque tem que ser assim e é do jeito que está e ponto. Uhum. Não é. Para cada pessoa você tem o livre-arbítrio, né? Sim. Então a gente tem essa lei maravilhosa do livre-arbítrio que é você poder arbitrar a seu favor através das escolhas. Então agora a gente está junto aqui. Então existe um livre-arbítrio para que aconteça esse encontro. Você não me ameaçou, Sim. vai lá, porque senão eu vou contar um segredo seu, É. você vai ver se você não E for. foi uma surpresa, né? Então, quer dizer, você tem um livre-arbítrio para você ter um encontro. Eu acho que esse livre-arbítrio ele tá para tudo. Para a gente escolher um livro para ler, para a gente escolher um programa para assistir, para a gente poder fazer uma viagem ou Uhum. não estar lá, estar numa festa ou não. Então você vai fazendo escolhas. A grande questão é essas escolhas através do livre-arbítrio é que vão construindo seus próximos passos, né? Uhum. Ô, William, esse livre-arbítrio que você fala, você acha que ali, desde o seu começo, ela estava associada a um pouco de curiosidade? Era mais curiosidade do que não aceitação dessas crenças? Porque do Eu jeito que acho você que era falou mais a assim, não aceitação. era não aceitação dessas Uhum. crenças, que é É, praticamente um implante, né? Que assim, não dá certo e é assim, é. e assim, tinha umas 4, 5 camadas. Parece que inseriram um chip, né? Ali, É um implante, inseriram, assim. e aí não vai porque não vai ter jeito. Então eu acho que era não aceitar. Por exemplo, eu saía assim no lugar que eu morava, na rua, e eu olhava a rua, olhava as casas, eu falava assim, mas eu não sou daqui, eu não combino com esse lugar aqui. Uma hora eu vou sair daqui, eu não vou mais vir pra cá. Sabe uma coisa lá dentro? Eu Uhum, ouvi assim essa coisa muito interessante. E aí, toda vez que eu falava, porque quando você é muito criança, muito adolescente, você tem uma necessidade da aprovação de quem está em volta, né? sim. Então você tem que ter a aprovação do outro. E aí eu tinha essa necessidade. Então, para quem que eu ia falar? Para quem estava mais perto. Meu pai, minha mãe, ou uma prima, ou né, uma professora. Eu ia contar para as pessoas que estavam próximas. E como elas tinham a realidade delas e acreditavam naquela realidade como a verdade absoluta, elas falavam, não, isso que você está falando é bobagem, não tem Você tá como não, você errado. está errado. Não vai não, porque ninguém conseguiu. Então é aquela tal história, né, que a gente tem do mito da caverna. Então as Uhum, pessoas estão lá dentro da caverna, no escuro, e uma pessoa curiosa sai da caverna e vê a luz e volta para contar, os outros não vão acreditar. uhum, Eles vão... é, eles vão tamanha mexida que você vai dar na vida deles ali, que eles vão até te fazer algum mal, sim. como que acontece lá no mito da caverna. Então, quer dizer
na família pode acontecer muitas vezes essa escuridão, essa caverna, né? Tem uma historinha de uma adaptação dessa do mito da caverna que acontece num aquário, porque os peixes estavam dentro desse aquário e eles estavam acostumados naquela hora certa, o dono vinha, colocava comida, todo mundo subia para comer a comidinha, descia, na hora de dormir se colocavam ali sob as pedras. E aí tinha um peixinho que não aceitava muito aquele padrão, Sim. sempre igual. Por que sempre a mesma comida? Por que sempre o mesmo espaço para nadar? Pode, né? Eu sou um peixe, eu posso nadar em lugares maiores. E ele percebeu que existia um certo ralo que fazia um processo de um filtro e que se ele se espremesse um pouquinho mais, à noite ele conseguiria passar ali, porque aquilo jogava água velha e para o outro lado entrava uma água nova. E à noite, ele chamou todo mundo. Ele falou, olha, vamos tentar sair por ali, porque a gente pode sair, pode ir para um outro lugar. Todo mundo dizia, você é maluco, não tem para onde ir. Sim. A gente tem tudo aqui, tudo que a gente precisa, o aquário é ótimo. E aí ele, à noite, não esperou ninguém, foi lá, se espremeu e saiu. Caiu primeiro num esgoto, aquele esgoto foi indo embora, foi levando para um outro córrego, que caiu num rio, que aquele rio foi indo, e ele chegou no mar. E quando ele chegou lá, ele viu uma maravilha de uma água pura, de um espaço maravilhoso para nadar, e viu várias espécies de peixe que ele nunca tinha visto. E aí chegou uma hora, ele estava tão feliz, que ele se lembrou dos amigos lá naquele aquário, da família dele presa lá. Ele resolve voltar. E ele faz todo o processo contrário, de voltar, de vir, de vem vindo, sai lá, volta pro rio, que volta pro córrego, que volta pro esgoto, e se espreme novamente e volta para dentro daquele aquário. E estava tudo igual lá dentro. E Nada aí mudou. nada mudou, e as pessoas, os peixinhos ali falando, onde que você esteve todo esse tempo? E ele começou a contar de um lugar maravilhoso que ele havia conhecido, de um espaço para nadar, de espécies de peixe, de vários tipos de comida que eles poderiam ter, e aí ele começa a criar um constrangimento dentro desse aquário. Ele começa a falar tanto, as pessoas começam a falar que ele era mentiroso, que era impossível aquilo existir. E num determinado momento, aqueles peixes todos se reúnem e acabam matando ele, porque ele tira toda a paz do ambiente, toda a paz do lugar. Mataram ele. Mataram ele. Você estava esperando um final feliz, não teve um final feliz. Mas o que a gente pode tirar de lição dessa história? Às vezes, falar para alguém que não conseguiu ainda ver ou ter uma perspectiva é muito mais desafiador. Porque às vezes você voltando para contar, ou contando para alguém, ou falando alguma coisa, a pessoa vai falar assim, vai trazer as verdades para a mente, vai dizer assim, puxa, mas para ele foi fácil. Porque ele foi filhinho de papai, porque para ele as coisas, ele tem sorte, né? E aí a gente acaba trazendo para nossa cabeça algumas verdades para a gente poder aliviar a nossa mente. Então, a pergunta, se eu puder fazer para o teu público que está te assistindo agora, é quais são as verdades que a gente acaba contando para aliviar a nossa mente? Quando bate um incômodo, como você me perguntou.